Agora sim, meus irmãos, por favor, abram a Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 até o 30. E domingo que vem encerramos mais essa fase, mais essa série de Romanos que levou 5 sermões aqui no capítulo 8. Depois voltamos para Êxodo. Daqui a 15 dias voltamos para mais uma série de Êxodo. A sessão que acabamos de ler, essa perícope, segue o tema da esperança em meio ao sofrimento, que foi aquilo que nós tratamos no domingo passado, mostrando agora que o crente é sustentado em sua fraqueza. Ele não fica sozinho, ele sofre determinadas vicissitudes ao longo da vida, mas ele não está sozinho. E em sua fraqueza ele recebe o auxílio do Espírito Santo. Ele recebe também aquela certeza no seu coração de que há um propósito vindo da parte de Deus para ele próprio. O que vem depois, que será o objeto do sermão final desse trecho, no próximo domingo, Deus assim permitindo, é o clímax desse capítulo, que vai enfatizar que nada pode nos separar do amor de Deus. É o desfecho desse trecho. Mas vamos lembrar que o capítulo 8 é precedido pelo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que já foram alvo de nossas reflexões aqui. Portanto, o que nós estamos vendo aqui é a sequência lógica de alguém que sabia escrever muito bem no seu tempo. Então, é bom que a gente lembre de tudo que já foi falado. Se você perdeu alguns desses sermões, pegue lá no YouTube, para que você fique sempre na linha da coerência do apóstolo Paulo. Diante daquilo que nós já sabemos, os cristãos de Roma estavam precisando muito de segurança. Eles tinham necessidade, não necessariamente a mesma segurança que nós precisamos aqui no Rio de Janeiro, né? Em 2025, a gente sabe, tem essa questão da segurança na nossa mente. Eles também passavam por isso, mas havia outras questões adicionais, porque eles estavam em meio a pressões muito intensas relacionadas à perseguição, à deportação. Deporta, depois pode voltar. Eles tinham acabado de voltar de uma deportação forçada de 5 anos a mando do imperador. A igreja tinha ficado sem nenhum cristão de origem judaica, então os princípios litúrgicos talvez não estivessem tão equilibrados. Os irmãos deram um jeito deles lá e sustentaram a igreja aberta durante aqueles 5 anos, com a graça de Deus, mas esses irmãos precisavam de orientação. Eles estavam inseridos bem na capital do império, no ápice sociopolítico de um império cujo mundo orbitava ao redor de uma miríade de deuses. Havia um panteão absurdo de deuses que eram acolhidos oficialmente pelo Império Romano. A praxis de Roma era absorver todas as divindades dos lugares que eles anexavam. Então, vamos anexar a Macedônia? Vamos. Quantos deuses tem lá? Tem 40, então tem mais 40 para a gente. E assim, eles anexavam as divindades. Esses deuses, no entanto, eram volúveis. Eles eram quase que, antropologicamente falando, seres humanos com cara de deuses, porque eles tinham todos os problemas dos seres humanos. Eles tinham inveja, tinham ciúme, um matava o outro. Era uma confusão terrível lá no panteão dos gregos e dos romanos, porque eles tinham herdado esse tipo de princípio do panteão dos gregos. Ou seja, o panteão helênico já era assim. Nessa confusão toda, ser cristão era absurdamente contracultural. E nós hoje não somos diferentes disso. Nós podemos não ter um catálogo de divindades aí do lado de fora, mas nós temos um catálogo de oposições ao nosso Deus aí fora. E ser cristão professo hoje é sim ser contracultural. Nesses versículos que eu li, do 26 ao 30, Paulo vai nos relatar 3 coisas que Deus está fazendo para dar suporte àqueles irmãos e, objetivamente, também para nos dar suporte. Em nosso tempo,
de paciente espera. Vamos nos lembrar que o final da reflexão do domingo passado falava da espera e da paciência, sabe? A gente tem que esperar e fazer isso com paciência, mesmo com um torvelinho ao nosso redor. Mas essas três coisas começam a apontar o caminho para Paulo depois nos falar que não tem nada que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Essas três coisas são a oração, a providência e a predestinação. E sobre essas três coisas, Paulo fala e nós vamos discorrer aqui rapidamente. Ele começa com uma expressão, da mesma maneira. E parece sugerir que a conexão direta aqui do texto que está entrando, a partir do versículo 26, vai ser com gemido. Por que isso? Porque nós tínhamos visto lá no versículo 22 a criação gemendo. Se você virar uma paginazinha aí, você vai ver a criação gemendo. E depois você vai ver no versículo 23 os cristãos gemendo. Mas quando nós começamos a ler agora, nós vamos ver o Espírito gemendo. E essa palavra que aparece logo, sobressai ali na leitura, quando a gente começa a ler, e começa assim, da mesma forma, se nós fizermos uma leitura desavisada, vai parecer que ele está dizendo, olha, eu já falei sobre dois gemidos, da criação e dos filhos de Deus, agora eu vou falar do terceiro gemido, que é o do Espírito. Mas isso é quase que uma pegadinha que o apóstolo Paulo deixou para nós. Porque é importante, sim, entendermos isso. Mas não é sobre isso que ele vai falar. Embora haja uma sequência lógica, e isso tem uma importância semântica para nós, nós devemos fazer a conexão dos versículos dessa expressão da mesma forma, não com o princípio de o Espírito gemer em oração ou nos ajudar com gemidos inexprimíveis, mas sim com o final do trecho anterior, que está nos versículos 24 e 25, que dizem assim, relendo para vocês, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Sobre esse trecho, Paulo diz, da mesma forma. E ele começa a falar. Assim como a esperança sustenta o cristão durante a sua espera, feita com paciência, o Espírito Santo também nos sustenta. Essa é a tese de Paulo. Ou seja, os crentes podem perseverar com esperança nas tribulações, como ele já vinha nos dizendo, nessas tribulações que ocorrem ao longo da vida, dessa vida que nós enfrentamos como peregrinos, à luz do ministério do Espírito Santo em suas mais íntimas necessidades. É disso que Paulo está falando. O Deus Espírito Santo, aquele que o Senhor Jesus disse, eu estou indo, mas eu vou mandar um outro Consolador para vocês, ele tem um papel sobre a vida daqueles que são filhos de Deus, e um dos papéis mais vigorosos do Espírito Santo é nos fazer passar por este mundo, por este deserto, e chegar no lugar para o qual o Senhor nos destinou, que é a glória eterna. Nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Nós recebemos a ordem de perseverar, de nos manter firmes, de prosseguir. Nós recebemos essas ordens, mas junto com essa ordem, mas junto com ela, nós recebemos a promessa de que conosco estará o Espírito Santo. A conexão é com o Espírito Santo e não com os gemidos. Embora aqui nós possamos ler que ele tem uma expressão de gemido. Paulo se aproveita das duas expressões anteriores para nos dizer qual é um dos papéis preponderantes do Espírito Santo, que é nos guiar até a presença de Deus, de tal maneira que as nossas orações sejam inteligíveis ao trono de Deus e sejam de acordo com a vontade do próprio Deus. Nenhuma das nossas orações, sem que passe pelo crivo da vontade de Deus, será acolhida. Prestaram atenção? Aquela irmã que ora para Deus levar o seu marido porque ele é chato,
essa oração não vai passar da laje. Aquele marido que ora para o filho sair de casa só porque ele não quer mais dar arroz e feijão para ele, não vai passar da laje. Sabe essas orações que às vezes passam pela cabeça, e eu estou falando coisas assim que parecem brincadeira, mas eu já ouvi orações assim. A do filho eu acabei de inventar, mas a da mulher eu já ouvi. E talvez alguns aqui, que sejam mais antigos, já tenham ouvido também. Toda oração precisa ser não só consciente e inteligível, como ela precisa estar sob a vontade do próprio Deus. Vocês oram e nada acontece, por quê? Porque vocês não sabem orar. Não saber orar é não orar de acordo com a vontade de Deus. Não é não saber balbuciar palavras. É não saber encaixar a sua oração na vontade de Deus. A forma pela qual o Espírito nos ajuda é intercedendo, falando especificamente disso, intercedendo por nós quando não sabemos como orar. E a tese de Paulo aqui, especificamente quanto a isso, é que nem sempre nós teremos domínio daquilo que nós precisamos orar. Não é que nós não saibamos professar aquilo que nós cremos, e não é que nós não saibamos proferir palavras adequadas. Talvez a nossa oratória esteja bem, mas exatamente porque a nossa oração muitas vezes não se encaixa com a vontade de Deus, Paulo está nos dizendo: é preciso que essa oração seja direcionada para a vontade do Senhor. É como se no meio do caminho a nossa oração, aquela que pertence ao Senhor, que sai do coração do próprio Deus, fosse consertada. É como se, ao orarmos, nós precisássemos de um revisor de texto. Sabe quando a gente escreve? A gente precisa de uma revisão de texto. E é como se o Espírito Santo fizesse a revisão. Essa revisão ultrapassa a nossa capacidade, ela transcende aquilo que nós somos capazes de fazer, e o Espírito Santo vai levar isso até o nosso Deus. Não sabemos pelo que orar, muitas vezes, nós não sabemos o que pedir, muitas vezes, nós não sabemos como fazer isso, muitas vezes, e às vezes, meus irmãos, basta você silenciar na palavra de Deus e pensar junto a Ele e dizer: Senhor, eu não sei como fazer isso, eu não sei como orar, eu não sei mais como pedir isso, eu não sei mais como fazer aquilo. E aguarde a orientação do Senhor. Muitas vezes a orientação não vem direto ao seu coração, mas o seu pensamento cativo aos pés do Senhor já é levado até o Pai por aqueles gemidos inexprimíveis, que nem você vai saber, mas que, na economia da Trindade Santa, partiu do ser, da pessoa, do Espírito Santo e foi até a presença do Deus Pai. Nós precisamos do auxílio imediato do Espírito Santo. Nós precisamos continuar orando, porque o Espírito Santo não nos substitui em nossas orações. Isso está claro. Isso por alguns motivos que eu anotei aqui. Há muitas orações que fazemos que não precisam dos gemidos do Espírito. Você pedir para Deus abençoar a sua família e a sua igreja, você não precisou dos gemidos do Espírito. Isso é uma oração que você consegue fazer e você sabe que ela está de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa é que Deus ordenou que nós orássemos e que nos responderia segundo a sua vontade. Vamos continuar orando. O fato de nós descobrirmos que o Espírito Santo nos auxilia nas nossas deficiências não quer dizer que a gente vai parar de orar porque ele vai orar em nosso lugar. Ele não vai orar em nosso lugar. Enquanto nós oramos, ele nos auxilia nas nossas orações. Mais uma coisa, é que é que um verdadeiro crente precisa e quer falar com Deus em oração. Talvez você fale durante muito tempo, talvez você fale durante pouco tempo com Deus. Mas o crente, ele precisa falar com Deus. A Escritura nos diz para nós orarmos sem cessar, não quer dizer que você vai ficar de joelho 24 horas. Mas o seu coração, a sua mente devem estar apegados a Deus, e isso através da sua conversa permanente com Deus.
O Espírito Santo só ora no coração daqueles que oram. O que confirma que o Espírito não substitui cada um de nós em oração. Qual é a lição que fica desse pequeno trecho? Nós precisamos continuar orando, precisamos orar sempre de acordo com a vontade de Deus, precisamos orar porque nós somos crentes e o nosso desejo é estar em comunhão com Deus, mas sempre que houver necessidade, o Espírito Santo vai nos auxiliar na nossa oração. Amém? Foi isso que Paulo falou nesses 2 versículos. Mas aí ele entra no versículo 28 e nele, o âmago do que ele está falando aqui é a providência. A promessa que está aqui no versículo 28 é uma das mais conhecidas da Bíblia. E com razão, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todo mundo gosta desse versículo. Quem é que não vai gostar de um versículo desse? É uma das promessas que a gente mais ama. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O versículo expressa de modo muito intenso o cuidado providencial de Deus para com os seus filhos. Estava falando hoje aqui para os irmãos da classe de novos membros. Depois dos decretos, falando nos grandes guarda-chuvas das doutrinas que nós temos, depois dos eternos e perfeitos decretos de Deus, nós entramos no âmbito da providência de Deus. E tudo que Deus cria, tudo que Deus faz, tudo que Deus ordena, precisa ser estruturado, guardado, preservado, sai dos decretos e entra na providência. E pela providência, nós temos a sustentação de Deus para a nossa vida. Nós precisamos olhar cuidadosamente para esse versículo para que a gente consiga determinar precisamente que promessa é essa que Deus faz. O que não é que ela diz. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas que coisas seriam essas? Porque ele foi absolutamente genérico, ele falou todas as coisas. Não, ele não foi genérico, porque ele já falou que todas as coisas são essas. Ele já vem de mencionar todas elas. A chave para a gente saber que todas as coisas são essas é o começo do capítulo 8 inteiro, do versículo 1 até o versículo 27. Nos 8 primeiros versículos, nós fomos instruídos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esses mesmos que saíram da condenação por causa de Cristo Jesus, nos versículos de 9 a 11, são aqueles que passam a ser habitados pelo Espírito e que terão os seus corpos ressurretos no dia final. Nos versículos de 14 até o 17, nós vamos ler que aqueles que estão em Cristo obtêm a certeza de serem filhos e que se tornam, por direito dado pelo próprio Deus, herdeiros do Senhor e co-herdeiros com seu Filho Jesus Cristo. Isso tudo a gente já viu aqui nos sermões anteriores. Aqueles que sofrem por Cristo um dia participarão da glória de Cristo, algo muito maior que os sofrimentos desta vida. Vimos isso no versículo 18. Esses mesmos que sofrem, mas que vão participar da glória de Cristo, do Senhor, habitarão novos céus e nova terra, coisas essas pelas quais a própria criação geme. Versículos 19 a 22. E que eles mesmos, os filhos de Deus, que têm todas essas garantias e promessas, também gemem enquanto aguardam a sua adoção. Versículos de 23 a 25. E eles serão auxiliados em suas orações. É o que ele acaba de falar para a gente. Pelos gemidos do Espírito Santo. Quando Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele está falando de toda essa lista que eu acabei de dar para vocês. Ele não está falando que se nós abrirmos uma empresa hoje, nós vamos florescer porque nós amamos a Deus. Não, até pode ser. Deus pode abençoar você. Por que não? Mas não está nesta promessa aqui.
Esta promessa fala de tudo que ele menciona, de tudo que ele escreve em todo o capítulo 8. Essas são todas as coisas. E nessas coisas, por causa dessas coisas, virá o bem sobre nós. Não virá o bem por outras coisas. Não nesta promessa. Ela diz respeito àquilo que Paulo já tinha escrito antes. Quando você vir por aí no para-choque de um caminhão, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez aquele caminhoneiro não saiba do que se trata, porque é uma frase belíssima. Mas talvez ali no para-choque do caminhão ela esteja fora do seu contexto. O problema é quando no nosso coração ela está fora do contexto. E a gente quer que Deus cumpra promessas que ele nunca fez. Porque o que ele prometeu foi o que Paulo registrou no capítulo 8. E agora, nós começamos esse versículo com Paulo dizendo: sabemos. É porque ele já tinha ensinado e agora todo mundo já sabia. Sabemos que todas as coisas, tudo isso, meus irmãos, que eu acabei de escrever para vocês, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A providência de Deus se estende a todos os aspectos da criação. E não apenas à vida de cristãos individuais, mas a todos nós. Porque cada crente, em qualquer tempo, vai ser guiado e cuidado por Deus. Isso sim é uma promessa dele. Embora passemos por dificuldades, lutas e tribulações, embora uma parte da igreja seja igreja perseguida, mesmo não estando nessa igreja sofredora e perseguida, nós aqui também temos dificuldades e muitas vezes angústias e sofrimentos, mas o que Deus nos promete é que o Espírito Santo estará conosco. No momento mais agudo, quando você não conseguir nem orar, a promessa dele já foi dada, deixa que ele encaminhe a sua oração, nem que seja com gemidos inexprimíveis. É por isso que Deus, em sua sabedoria e poder, faz com que tudo coopere para o nosso bem. E essas coisas são aquelas que foram descritas. É salvação, é participação na glória. É a profundidade na nossa relação com Deus. Todas essas coisas são aquelas que cooperam para o nosso bem. Deus é tão misericordioso que até outras tantas coisas Ele nos acrescenta. Mas nem tudo será experimentado por todos. No entanto, tudo o que foi dito aqui, no capítulo 8, será experimentado por todos os verdadeiros filhos de Deus. É por isso que aqueles que amam a Deus receberão esses benefícios da parte dele. O Senhor Jesus nos ensinou muita coisa. Ele deixou muita coisa para nós. A Escritura deixa ensinamentos que vão muito além da nossa percepção. O nosso dever diante de Deus é simplesmente reconhecer aquilo que Ele faz por nós e acolher tudo isso no nosso coração. Bom, quando Deus, que me separou antes de eu nascer, Paulo falou assim lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, ele está insistindo que tudo isso que nos acontece, que aconteceu com ele, que acontece com aqueles que amam a Deus, é fruto do cuidado providencial de Deus. Deus não nos deixa a nossa própria sorte. Não é porque a promessa do Senhor sobre o salvo é de que ele vai herdar a vida eterna. Não é por isso que Deus o deixa entregue a si próprio. Esse é um pensamento deísta, e nós somos teístas. O deísmo pensa que Deus criou tudo, mas depois de criar tudo, ele cruzou os braços, ele promoveu a máquina, se afastou da máquina e tudo funciona por conta própria. A esse Deus você não precisa orar, porque ele não vai responder. Com esse Deus você não precisa se relacionar,
porque ele não ama, ele simplesmente foi o fabricante de todas as coisas. Esse é um Deus que não é relacional, é um Deus que é funcional. No universo evangélico dos nossos dias, há muita gente, há muita igreja que trata Deus dentro do universo evangélico como se ele fosse esse Deus estranho, que está longe. Ele não funciona, ele não ouve, ele não faz, ele não governa, porque afinal de contas ele já criou tudo, para que a gente vai se envolver com um Deus que está lá longe? Mas o Deus da Bíblia, aquele Deus a quem nós devemos servir, é um Deus que se manifesta em verdade e se relaciona conosco. É por isso que Paulo começa esse trecho com a oração, que é a base da nossa relação com ele. Mas aí vem o último trecho, versículos 29 e 30. Quando Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, o beneplácito em algumas traduções, ele não está pensando, meus irmãos, somente nas coisas que podem ser vistas em torno de nós, inclusive aquelas boas coisas que podem ser vistas como testemunho e a frutificação de alguém que se converteu de fato ao Senhor. São coisas que podemos ver. Nós vemos a transformação das pessoas. Mas Paulo não está falando necessariamente disso. Ou daqueles acontecimentos que estão ocorrendo ao nosso redor e que podem impactar a nossa vida. Mas ele inclui ainda a própria eternidade quando ele fala disso. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou. Ele está falando de uma eternidade pretérita, com essa expressão, antemão. Ele está falando de um tempo fora do tempo, antes de Deus criar todas as coisas. E nessa ausência de tempo pretérito, foi exatamente quando ele conheceu aqueles que seriam salvos e os chamou para si, os predestinou. E como é que você pode saber que Paulo aqui, de antemão, ele está falando disso? Que você tem que ler Efésios 1, porque lá ele explica direitinho o que é isso. Desde antes da fundação do mundo, Deus elegeu para si aqueles que seriam seus filhos. E no trato da criação, nos seus decretos eternos e benditos, ele estabelece aqueles que foram criados, e dentre esses criados ele já conhecia de antemão e os tinha predestinado para a salvação e para a sua glória. E a providência do Senhor, que é disso que ele estava falando no versículo 28, agora entra no princípio pelo qual ele nos chamou para a filiação, através do Deus Filho, para que nos tornássemos parte integrante da família de Deus, do Pai, cujo nome ele nos deu. E quem é que cuida de nós é o Espírito Santo, que nos leva, que nos traduz as coisas de Deus, e nós vimos hoje que ele também traduz as nossas coisas para Deus. Deus não nos predestinou para a riqueza, não nos predestinou para a fama, embora eu sempre diga, eu torço, eu oro para ter um monte de gente rica aqui na igreja. Seria uma bênção, só não vira idólatra do dinheiro. Mas olha, um crente de verdade, com muito recurso, quanta coisa ele pode fazer pelo que o Espírito Santo dá ao seu coração, não é? Ele não nos chamou para fama. Eu sei que tem gente que fica mais conhecida do que outros. Alguns lidam muito bem com isso, outros não. Assim como o dinheiro, o conhecimento público também é perigoso. As pessoas podem não se relacionar bem, não trabalhar bem com isso. Mas ele não nos predestinou para a fama nem para a riqueza, usando apenas duas coisas que são muito comuns ao nosso redor. Não, meus irmãos, ele nos predestinou para a santidade. Ele nos predestinou para sermos muito parecidos com seu Filho amado, Jesus Cristo. E ele falou isso. De antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho.
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Vejam bem, a finalidade da predestinação não é fazer cócegas no seu, sabe, naquela sua vontade de ser alguém diante de Deus. Não é para você ficar feliz, não é para você andar agora saltitando, vejam, vocês todos vão para o inferno e eu vou para o céu. Não é para isso, isso é uma distorção do que poderia ser. Ele não nos chamou para sermos nada que este mundo oferece, mas ele nos chamou para sermos santos. E santidade, na estrutura da palavra de Deus, é aquele caminho pelo qual nós nos afastamos das coisas nefastas deste mundo e nos colocamos separados para o nosso Deus. É para isso que ele nos predestinou. Isso por quê? Porque o nosso destino não é apenas estar no céu, mas é estar com Cristo pela eternidade. Não é apenas nós termos vida eterna, porque para isso até a literatura já tem um monte de gente que não morre, né? Embora morra. Mas tem um monte de heróis aí que não morrem. Alguns, se você arrancar a cabeça, morrem. Como os Highlanders. Mas não é disso. É a eternidade diante da face do nosso Deus. Não é a imortalidade só para a gente não morrer mais. É algo muito mais sublime do que a ausência de morte. É a intensidade de uma vida eterna com Cristo. Não é simplesmente a gente se livrar das coisas pecaminosas, mas é a gente alcançar o status de sermos santos, treinando aqui a santidade perfeita que um dia teremos. Não é simplesmente para a gente imitar o que aconteceu com Cristo, mas andando na trilha do que aconteceu com Cristo, também ressuscitarmos no dia final e sermos glorificados por Ele. É para isso que o Senhor nos chamou. Para sermos conformes à imagem, o próprio Filho, para sermos como Ele. Andarmos em conformidade com o que Ele é, com o que Ele parece, com o que Ele é na sua essência. E é por isso que Paulo vai falar em outro lugar que a gente precisa galgar os degraus até nos parecermos, até atingirmos a estatura do varão perfeito que é Cristo Jesus. Quando ele fala da finalidade, do propósito eterno, ele passa a tratar dos 5 pontos que vão aparecer aqui em termos de doutrina para a gente. E é claro que eu não vou dar um estudo bíblico aqui hoje, tá bom? Vou apenas mencionar o que ele fala. A primeira coisa está no versículo 29, ele toca na doutrina da presciência de Deus. Quando Paulo declara que Deus nos conheceu de antemão, ele está tocando na doutrina da presciência. Vejam bem, essa doutrina não é a que estabelece o processo da salvação, mas é o que nos mostra que Deus, desde antes de qualquer coisa, já sabia aquilo que haveria de ocorrer. Ele nos amou desde a eternidade. Isso não é apenas um conhecimento geral de Deus, mas é um conhecimento específico. Ele predestinou aqueles que seriam salvos. Ele predestinou a Nelly, ele predestinou o Renan, ele predestinou cada um dos seus filhos. Lhes deu um novo nome que será conhecido quando eles entrarem na glória eterna. A causa do amor de Deus está nele e não em nós. É por isso que a gente tem que ter cuidado para julgar com o julgamento humano os atos de Deus. Ele nos predestinou porque nos amou no seu Filho amado. Não é porque a gente o amou primeiro, a gente até canta isso. Tem um corinho antigo que a gente cantava isso, que é parte da palavra de Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No versículo 30, ele fala da predestinação. A predestinação é aquilo pelo qual, no seu eterno decreto, soberano, perfeito, santo, livre, gracioso, ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Deus, Deus nos escolheu. A eleição é incondicional, não é porque, eventualmente, na sua presciência, ele sabia que
o presbítero Carlos seria boa gente, então eu vou salvar o Carlos. Não é assim. Ele se torna, inclusive, boa gente em Cristo Jesus porque foi salvo, e não o contrário. Ele não nos escolheu porque previu o que iríamos ser ou fazer, aquilo que seria nossa índole ou nosso caráter, mas porque ele quis nos escolher. E aí, se você não gostar dessa história, vai brigar com ele. Mas a Bíblia está cheia disso. Deus não nos escolheu porque viu em nós nada de bom. Ele não podia ver santidade naquele que não era santo. Ele não podia ver a bondade de Deus naquele que não conhecia Deus. Ele predestinou para sermos santos. Foi o que Paulo disse, acabou de falar aqui, que eu li para vocês. Versículo 30 tem o chamado, a vocação. O chamado de Deus é a concretização, no meio da história, da predestinação eterna. A predestinação é dada por Deus antes da feição de qualquer coisa, antes de ele ter feito qualquer coisa, ele predestina, mas no curso da história, aqueles que foram predestinados precisam ser salvos em Cristo Jesus. É aí que vem a vocação, é o chamado, e esse chamado é perfeitamente eficaz. Ele é irresistível. Aquele que é chamado pelo poder do Senhor, ele não resiste, ele pode dar uma cambaleada, ele pode esperar, ele pode resistir humanamente falando, mas a sua alma não vai resistir, porque quem chama é o Deus Todo-Poderoso. E nesse momento da vocação, temos mais uma vez uma ação clara da Trindade Santa. O Pai que nos predestinou, o Filho que morreu por nós na cruz e o Espírito Santo que nos faz entender tudo isso. Aí a vocação se torna absolutamente irresistível. Esse chamado não tem como ser resistido. Mas aí depois disso, no versículo 30, vem a justificação. Aquele que é chamado, aquele que tem os seus olhos abertos, ele passa por um ato legal da parte de Deus. Ele que é o sumo juiz. É um ato forense da parte de Deus. E isso acontece no tribunal do próprio Deus. Não é um processo, mas é um ato único, imediato. E nesse momento, aqueles que forem decretados como justos perante o Senhor são aqueles que nós conhecemos no nosso vocabulário como os salvos, os convertidos. A base da justificação é a obra expiatória de Cristo na cruz. E o instrumento de apropriação é a fé, que é o resultado daquilo que o Senhor faz conosco. E aí nós teremos paz com Deus. Finalmente, ainda no versículo 30, ele vai falar da glorificação. E curiosamente, a glorificação, que é algo no futuro, ele colocou no pretérito. Ele diz: aos que justificou, a esses também glorificou. Vejam bem, se fosse seguir a linha da história da redenção, ele teria que escrever assim: aos que justificou, a esses também ele vai glorificar. Ele glorificará. Certo? Nenhum de nós já foi glorificado. Mas todos os filhos de Deus que estão aqui já foram justificados. O que Paulo diz é que o ato de Deus, na estrutura dele, do próprio Senhor, já foi definido, vindicado e concretizado. Em seu decreto e propósito, todos os eventos futuros estão abrangidos. Tudo isso já está contemplado pelo poder de Deus. E é por isso que ele coloca que a glorificação, mesmo sendo um fato futuro, nos decretos de Deus já foi consumada. É o famoso já e ainda não, que nós tantas vezes precisamos nos lembrar deles. Já somos glorificados, mas ainda não experimentamos in loco a glorificação do nosso Deus. Amém, meus queridos? Em um versículo e meio, Paulo fala 5 doutrinas diferentes aqui. Ele era violento, né?
Vamos a algumas conclusões e aplicações. Eu estava escrevendo para esse sermão, e aí eu me lembrei de Jacó, no final da sua vida. Aí eu fui procurar em Gênesis 42, nós vamos ver que a terra estava passando por muita fome. Raquel já estava morta, já tinha um tempo. José estava desaparecido. Jacó tinha certeza que José estava morto há muito tempo. Anos, muitos anos já. São 3 ou 4 páginas ali da Bíblia, mas aquilo leva anos para acontecer. Ele achava que nunca mais veria José, mas agora voltam os seus filhos, dizendo para ele: olha, o teu filho mais velho, Simeão, virou refém lá no Egito. Prenderam ele. E disseram que só vão soltar Simeão se o teu filho mais novo for Benjamim. Jacó ficou maluco. Vocês devem lembrar, a gente já pregou a Gênesis aqui, eu me lembro de falar disso. Aquilo era bem mais do que Jacó podia suportar. E ele fala isso. Já perdi um filho, eu vi a roupa dele destroçada pelas feras, agora o outro. Só eram 2 filhos, José e Benjamim, filhos daquela mulher que ele amava. Vou perder o outro. Isso é mais do que eu posso suportar. Aí ele diz o seguinte: vocês vão me deixar sem filhos. Versículo 36, Gênesis 42. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Preste atenção na frase dele. Todas essas coisas acontecem contra mim. E eu fui procurar essa frase porque Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jacó, tão amado pelo Senhor, num momento de profunda crise, ele diz: todas essas coisas acontecem contra mim. O que será que aconteceu? No capítulo seguinte, só para a gente lembrar da história, ele não teve como, a fome era grande, mandou Benjamim ao Egito. E por que ele fez isso? Porque não tinha jeito. Embora ele estivesse murmurando e com muito medo ali, mas ele estava reclamando, estava duvidando, enfim, estava em crise profunda ali, inclusive aparentemente com a sua fé. Ele sabia que Benjamim voltaria, ele tinha a esperança da volta de Benjamim, que as coisas dariam certo, que tudo ficaria bem. Ele talvez tivesse essa impressão, mas o fato é que ele estava numa profunda crise. Mas se ele não esperasse de alguma maneira que Benjamim voltasse, ele não teria deixado ele ir. Ele tinha ainda um lampejo de esperança, talvez, né? Meus irmãos, sentimento de derrota é muito comum no nosso meio. Não é porque a gente é crente que a gente não vai ter sentimento de derrota. Somos seres humanos. E diante de crises muito intensas, às vezes a gente, filho de Deus, que ama a Deus e que sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, muitas vezes vão dizer: por que todas essas coisas estão contra mim? Por que está tudo acontecendo contra mim? Pedi tanto a Deus em oração, por que ele nunca, respondeu? Por que ele... Era meu pai que estava doente, pedi tanto, por que ele morreu? Eu só tinha R$ 1.000 de dívida, e eu estou há 6 anos sem conseguir emprego, agora eu tenho 50 mil de dívida. Está tudo se levantando contra mim. Eu estava bem de saúde, agora eu estou com isso, estou com aquilo. Por que tudo se levanta contra mim? Essa não deve ser a nossa sensação, nem a nossa fala, mas é natural que ela venha ao nosso coração, porque somos seres humanos. O problema não é ela vir, o problema é a gente agasalhar isso no nosso coração. A nossa consciência em Cristo deve nos levar a dizer, ao contrário de Jacó, aquilo que Paulo nos ensinou, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, se é que nós de fato amamos a Deus. Isso não tem a ver com declarações positivas, como em alguns lugares, aí tudo acontece. Não é assim.
sabe? Eu vou dizer, agora eu sou rico, agora eu sou rico, agora eu sou rico, agora eu sou rico, eu vou ficar com a boca seca e continuo sendo pobre. Porque essas coisas não funcionam. Sabe, é um esoterismo que invade alguns universos evangélicos. Não tem a ver com essas declarações positivas, não tem a ver com nenhuma mística evangélica, mas diz muito sobre o reconhecimento daquilo que está no nosso coração. Eu sou salvo, eu sou filho de Deus, eu preciso reconhecer isso nos meus atos e nos meus pensamentos. Vejam bem, não se martirize porque você amanheceu triste. Mas comece a desconfiar de você mesmo se você for dormir triste naquele dia. Nós somos suscetíveis a muitas dificuldades e a muitos pensamentos maus, ruins, pessimistas. Mas não podemos agasalhar isso no coração, porque a promessa de Deus foi o que a gente aprendeu hoje aqui em Romanos 8. Todas as coisas, aquelas que estão aqui no capítulo 8, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é que você tem dito? E às vezes você não fala perto de ninguém, para ninguém saber. Mas quando você se olha no espelho, o que é que você diz? O que é que você pensa? Que todas as coisas estão contra você? Ó dia, ó mundo, ó vida. Só os mais velhos entenderam. Ou que todas as coisas estão a seu favor, porque aquelas coisas de Deus estão a seu favor, porque você ama a Deus. A resposta vai identificar a quem você tem servido. Segunda coisa é que ao encorajar e apoiar o povo de Deus nos seus sofrimentos, nas suas adversidades, gemidos, fraquezas, o apóstolo atingiu a sua conclusão mais triunfal. Ele mostrou que a presente peregrinação do povo de Deus, a nossa peregrinação, se ajusta a seu devido lugar naquele determinado e imbatível plano de Deus, que já foi estabelecido, Deus decretou, e por sua providência ele vem nos sustentando para isso. O soberano amor de Deus, no seu eterno conselho, naquilo que ele próprio profere, e a glorificação em Cristo, que já nos foi dada, embora ainda não a tenhamos experimentado pessoalmente, tudo isso faz parte do cuidado do Senhor para conosco. Quando, através da fé, o povo de Deus apreende esse panorama, todo esse contexto, ele anda de modo diferente. Ele anda não pelo que vê, mas ele anda pela fé. Ao final de tudo, nós teremos a conclusão desse projeto de redenção que Deus deu e aplicou sobre nós. Coisas que no tempo presente, às vezes, nós sofremos. Coisas que vêm do valor do coração de Deus para a nossa vida. Os planos e as execuções da parte de Deus vêm desde a eternidade pretérita e vão até a eternidade vindoura. E nós estamos no meio desse processo. Mas uma conclusão a que nós chegamos é que a ênfase de Paulo está na certeza e na segurança da salvação do crente. É disso que trata o capítulo 8. Isso está fundamentado também na intercessão presente do Espírito Santo e no plano eterno de Deus, que não vai falhar, não vai se frustrar, porque é plano dele, não é nosso. Os crentes no Senhor vão perseverar. Não há como não perseverar, porque essa também é uma promessa do Senhor. E fazer isso com esperança no meio das tribulações. Tribulações que vêm, que vão na nossa vida. Mas à medida que nós percebemos o amor de Deus e o cuidado com que Ele move todas as coisas, todas as circunstâncias, para cumprir o seu plano de bondade sobre a nossa vida, nós que somos seus filhos, nós vamos percebendo o quão deleitoso é estar na presença do Senhor. A gente está em outra estrutura.
separado dos demais seres humanos que não conhecem Deus e não têm esperança. A gente precisa encontrar consolo no fato de que mesmo quando a gente não sabe orar, inclusive falando disso, o Espírito vai interceder por nós. E a gente nem precisa entender o que ele vai fazer. Porque os gemidos são inexprimíveis. Se são inexprimíveis, é para a gente não entender mesmo. E a gente tem que ficar feliz em não entender. Ele vai traduzir o nosso coração, os nossos sentimentos, vai traduzir a nossa inabilidade, incapacidade, vai levar tudo certinho para a presença do Senhor. Ora, eu posso orar errado. Eu posso pedir o que Deus não permite, mas o Espírito Santo não. Tudo que ele levar de mim para o Pai vai ser correto, porque ele é Deus. Amém? Finalmente, se você ainda não percebeu a existência de um encontro seu, pessoal, com esse Deus, então você precisa reconhecer uma fragilidade na sua vida, uma fraqueza na sua vida, e uma profunda necessidade de resolver isso de uma vez por todas. Porque se você percebe que não tem esse encontro pessoal com Deus, você não tem um Salvador. Se você não tem um Salvador, tudo que eu falei aqui não vale para você. Todas as coisas só valem para aqueles que são marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus. É preciso entender que sem Cristo não existe uma verdadeira segurança. Com Cristo a gente sabe o que vai acontecer quando a gente fechar os nossos olhos. Sem Cristo ninguém sabe o que vai acontecer. Mas eu vou contar o que vai acontecer para quem morre sem Cristo. Uma miséria eterna, uma infelicidade eterna, afastado de Deus pela eternidade. Sabendo quem é Deus, sabendo que rejeitou o chamado de Deus, sabendo que rejeitou a pessoa santa de Cristo, e nunca mais, pela eternidade afora, vai ter oportunidade. A Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que forem fiéis até a morte estarão com o Senhor pela eternidade, gozando da sua glória, do seu brilho e da sua alegria, adorando-o pela eternidade. A Bíblia, mesmo a Bíblia é clara em dizer que há um outro lugar oposto a esse, que é de tristeza, de infâmia, de angústia e agonia eterna. E só tem um jeito de mudar o caminho. Todo mundo já nasce indo para esse lugar ruim, que a Bíblia chama de inferno. Só tem um jeito de mudar o caminho, de convergir, de converter a sua caminhada. É em Cristo Jesus. Fica aí um convite para que não saiamos daqui sem a certeza de que todos nós tivemos vida transformada em Cristo Jesus. E que todos, sem exceção, nesse lugar possam dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabendo que eles próprios, amados por Deus, terão os benefícios eternos de Deus. Amém? Incline a sua fronte, por favor. Faça a sua oração e eu já oro com você.